Rapaziadinha, a internet parou aí por causa do lançamento do Silk Song. Aí Steam ficou caindo os caralho. Bagulho mó doido, mano. Então por isso, a gente vai estar aqui dando uma passadinha no canal do Save Manual. Roubar o último vídeo dele, que é a origem do Hollow Knight. Mano, que eu tô curioso porque eu já tive minha época aí que eu queria ser game dev. E aí um dos jogos, assim, que o pessoal mostra bastante, assim, pra inspiração pra rapaziada indie e tal, é o Hollow Knight. E aí eu sei algumas coisas que o pessoal usou pra fazer o jogo e tal, e eu quero ver nesse vídeo do Save Manual o que mais a gente consegue descobrir aqui da origem do jogo, beleza? Aqui no vídeo original tá na descrição e é isso, vamos dar ali. Por volta de 2003, na Austrália, um grupo de amigos conversavam sobre seus gostos. Nesse grupo, nem todos se conheciam, e foi ali onde Ari Gibson e William Pellen se conheceram. Ou melhor, onde a Team Cherry, desenvolvedora de Hollow Knight, começou. Dois jovens australianos, dois talentos, dois caminhos separados. Ninguém imaginava que, um dia, eles desceriam para um reino esquecido e o trariam de volta à luz. Mas ainda não era o momento. A reunião que mudaria tudo só aconteceria 10 anos depois. Ari Gibson, formado em artes visuais, se tornou artista e animador. Ele trabalhou na The People's Republic of Animation. Seu trampo mais famoso na época foi a animação The Cat Piano. Em 2008, Ari atuou como diretor da cutscene final do jogo The Blob de Wii. E ele também trabalhou no jogo do Megamente. E por Meu Deus. fim, em 2012, Ari Gibson fundou o estúdio de animação The Mechanical Apple, onde ele postava seus trabalhos, algumas animações de fã e esse curta Dá pra ver o estilo do Hollow Knight no traço desse cara aí. que onde lembra um certo estilo de arte. William Pellen, formado como analista de dados, trabalhava de web designer, mas eventualmente ele passou a desenvolver jogos de forma independente. Em outubro de 2012, ele lançou um joguinho chamado Return to Booty Grotto. E na época, Jogo podre. a melhor vitrine para jogos pequenos era o site Newgrounds. Lá Nossa, qualquer o pessoa brabo. podia postar conteúdo Mano, é muito foda que todo mundo, quando vai mostrar o Newgrounds, sempre tem a porra do Osama Bin Laden aqui, mano. independente. Sempre. No geral, o que ficava bem famoso eram animações e jogos em Flash. Sabe Super Meat Boy? A primeira Sempre, versão velho. dele foi lançada no Newgrounds. Esse site foi bem importante para vários desenvolvedores independentes. Return to Booty Grotto é um joguinho simples. Você controla Finn, um peixe dourado que recebeu um mapa do tesouro do avô. Você nada pelo mar catando os peixinhos e evitando os perigos. E Podre. apesar de simples, é um joguinho bem completo, com desafios, várias fases e múltiplos finais. Pois é, Olha já aí, nessa época o cara aí, ó, gostava que o jogo dele tivesse um monte de zeramento. Um ano depois, agora em 2013, William lançou Luanda, um jogo de plataforma 2D que ele diz ter se inspirado em Super Mario World, Podre. Alex Kidd e Zelda 2. Tô William zoando. fala em Vou parar de falar... ter se inspirado em Super Mario World, Alex Kidd e Zelda 2. William Por que esse Lego Batman do nada? Oxi. fala em uma entrevista que ele se apaixonou Fiquei confuso. por videogames no dia em que, jogando com seu pai, eles descobriram que o item da bota permitia eles andarem na água, Olha atravessando aí. o mapa do jogo. Apesar de seguirem caminhos bem diferentes, Ari e William tinham uma coisa em comum: a paixão por criar mundos, personagens e experiências que pudessem prender a atenção de quem jogasse ou assistisse. E foi justamente essa paixão que os reuniu novamente em 2013, preparando o terreno para algo bem maior do que qualquer projeto individual que tinham feito até então. Olha aí. Ah, nasceu numa Game Jam, né? Caraca, é impressionante como tem muito jogo que nasce dessas Game Jam, velho. Digo, dos caras botar pra frente, tá ligado? De 2013, os dois se reencontraram e decidiram unir forças na 27ª edição da Ludum Dare, uma Game Jam. Caso não esteja familiarizado, Game Jam é uma maratona de criação de jogos. Um monte de desenvolvedores ou até pessoas que nunca fizeram um jogo se juntam e têm um tempo bem limitado, às vezes 48 horas, às vezes uma semana, pra criar um jogo do zero. Mano, como os malucos fazem isso, mano? Porque, cara, eu tentei aprender, mano. É uma multifunção bizarra. É muita coisa pra fazer. E, mano, eu entendo os malucos que demoram, às vezes, décadas pra lançar um joguinho, velho. É muito trampo, mano. A parte de programação é um inferno. Jams possuem um tema, e o tema dessa era 10 segundos. Para ajudar-nos na tarefa de fazer o jogo, Ari e William convidaram Rohan Fraser, um amigo de Ari que também era artista. Dessa Ludum Dare saíram vários jogos. Um jogo onde você tinha 10 segundos para limpar uma sala como um ninja, outro onde você tem 10 segundos para
pra escapar de um subsolo, outro bem parecido com o jogo do Wario. Vários e vários jogos com essa temática, e um deles foi o jogo de William e Ari, o nome The Hungry Knight. A premissa é simples. Olha aí, ó. Você é um cavaleiro com fome e precisa comer cerejas. Se você ficar sem alimentá-lo por 10 segundos, ele morre. Seu objetivo é se manter vivo e destruir 3 inimigos mascarados para restaurar o corpo de um amigo e finalizar o jogo. Esse simples jogo aí, ó, foi onde tudo começou. Aqui você já tinha o design do personagem. Vê o visual daquele que hoje a gente conhece por outro nome. E vê também o objetivo de coletar 3 máscaras, coisa que será utilizada no futuro. E, olha a curiosidade, por causa dessa comida, ou melhor, dessa cereja, William, Ari e Rohan decidiram o novo nome de sua equipe, Team Cherry. Hungry Knight foi o primeiro jogo da Team Cherry, mas não impressionou na época e recebeu 1 estrela de 5 no Newgrounds. Caralho. Musculacho. Contudo, algo naquela arte, algo naquele personagem intrigava os criadores. Mas tudo bem, era somente uma Game Jam e a recepção negativa do jogo não mexeu com a equipe. Olha aí, rapaziada, vocês se desanimarem aí, ó, porque se tá ruim no começo, mano, vocês às vezes estão deixando de criar um Hollow Knight aí, ó. Tanto que um mês depois, os 3 decidiram participar de outra Game Jam, a Indie Speedrun. Dessa vez o tema era dinheiro e múmias. Então eles fizeram o jogo Tomb Cat, parecido um pouquinho com as mecânicas de Luanda. Aqui você controla um gatinho e precisa pegar moedas e destruir inimigos para avançar de sala em sala antes do tempo acabar. Fazer jogos em Game Jams como essa é algo bem comum entre desenvolvedores de jogos e sempre acaba saindo uma ideia que se destaca, mas a Team Cherry nem sempre conseguia concluir o desafio de fazer um jogo rápido. Tá triste? Queria Hollow Knight. Em 2014, um ano depois, eles participaram da outra edição da Ludum Dare. No ano anterior, com o tema de 10 segundos, saiu Hungry Knight. E em 2014, não saiu nada. O tema dessa vez era Beneath the Surface, ou melhor, abaixo da superfície. Infelizmente, a Team Cherry não conseguiu concluir nada antes do prazo. Mas uma coisa, ou melhor, um design não saía da cabeça de Ari Gibson. O design do Hungry Knight. Eles tinham um jogo, tinham um nome e tinham um sonho, mas ainda não tinham forças e nem coragem para apostar tudo. Como teste, Hungry Knight começou a ser inserido em situações debaixo da terra. Essa é uma arte original de Ari, bem antes deles terem a intenção de fazer um jogo. O Hungry Knight aqui era chamado de Hungry Bug, o inseto com fome. Aos poucos, o design foi inspirando a Team Cherry e, eventualmente, Hungry Knight passou a se chamar Hollow Knight. Ah, mano, eles foram criando todo o universo na base daquele design, mano. Não, o design dele é perfeito, pô. Ao ver a simplicidade desse design e como a história de um inseto casava bem com a ideia de um guerreiro explorando o mundo que existe abaixo da superfície, a Team Cherry decidiu tomar um passo arriscado. Ari, William e Rohan saíram de seus empregos comuns e apostaram tudo na criação de um novo jogo. Ari ficou como supervisor de arte, William como designer e Rohan como artista. E para iniciar a produção do jogo, eles decidiram usar o jogo Luanda de William como base. Luanda foi desenvolvido com a Stencil, uma ferramenta para desenvolvedores que permitia fazer jogos 2D. Mano, eu nunca ouvi falar dessa ferramenta de criar jogo, mano. A ferramenta era gratuita e já era de conhecimento do William, o que facilitava muito. O primeiro objetivo da Team Cherry era fazer uma ótima movimentação para o personagem. Mas esse jogo aí não foi feito no Unity? Eles contam que a inspiração principal foi Mega Man X. Afinal, nossa, esse é bom, hein? Em Mega Man, o personagem tem a movimentação horizontal rápida e responsiva, o que torna controlar o personagem bem fluido, natural e gostosinho. Além disso, eles tomaram bastante cuidado com o salto do personagem também. E além de Mega Man X, outro jogo que inspirou eles foi o Fachanado de Nintendinho. Eu acho que essa é a pronúncia. Em especial o Ari, que dizia amar esse jogo na sua infância. O objetivo inicial era colocar esse insetinho num vasto mundo debaixo da Terra para explorar. E para isso, eles surgiram com a ideia de um mapa. No Série X eu joguei só o Mega Man X1, mano. Difícil pra caralho. Mas o clássico é mais difícil ainda. Porra, Mega Man clássico é bizarro difícil, mano. Hollow Knight teria um mapa gerado de forma procedural, ou seja, seriam salas pré-fabricadas onde você poderia adquirir melhorias para chegar ao fim do jogo numa campanha que duraria aí no máximo 1 a 2 horas. Essa ideia acabou não sendo divertida pro time e foi descartada. A inspiração então pro novo sistema de mapa foi Super Metroid, mas já de início eles decidiram que não queriam fazer um mapa automático que se revelaria ao explorar o subterrâneo. Metroidvania aí, o objetivo era ter um sistema
sistema onde o jogador preencheria manualmente áreas desconhecidas, o que eventualmente levou à criação, lá no futuro, de um NPC que vende partes do mapa. Até Olha mesmo aí, nas primeiras versões do mapa do jogo, você percebia uma aparência de labirinto, mas o que eles queriam mesmo era que o jogador explorasse esse mundo. Cara, o pior de tudo é que eu só não zerei esse jogo porque eu ficava perdido toda hora, velho. Eu já tentei zerar esse jogo umas 3, 4 vezes e todas as vezes eu empaco em algum momento que eu não sei pra onde eu tenho que ir. Esse é o meu problema com qualquer Metroidvania, velho. Eu sou muito burro pra jogar isso. Encontrassem personagens, tesouros e segredos. Esse era um aspecto que o time amava. Na época que saiu Zelda 2, ou até mesmo o Faxanado que eu mencionei, a sensação de descoberta era bem maior. Não tinham regras pré-estabelecidas, as pessoas somente testavam as coisas nos jogos. Podia ter um segredo atrás de uma porta, um chefe escondido ou algo que levaria tempo demais até alguém perceber. E tentando replicar isso, eles queriam garantir que o mundo desse às pessoas a sensação de descoberta, fosse uma sala nova ou até mesmo uma área inteira com um chefe escondido. E foi pensando nessa sensação de exploração que eles começaram a construir um mundo de Hollow Knight de forma orgânica. A primeira área a sair do papel foi a Encruzilhada Esquecida. E Hollow Knight é pra quem tem mais de 10 de QI, foi mal. todo o resto do jogo foi moldado a isso, partir então, tá dela. explicado. A arte do jogo, que carregava essa filosofia de simplicidade e liberdade, Verdade, né? O Selbit gosta do jogo, então é jogo de inteligente. ficou quase que totalmente nas mãos de Ari. E o processo era bem simples. Tem que Ele pensar desenhava pra à jogar. mão, escaneava com o celular e acrescentava detalhes e limpava a arte no computador através do Photoshop, que ele Muito foda, tá? Cara, mó trampo do caralho. também usava para animar. O princípio visual dele era manter tudo extremamente simples. Vários desenhos que ele fazia como rascunho acabavam indo pro jogo. Para um chefe, o processo levava uma semana, mas para um inimigo, às vezes 2 horas bastava. Ó, parece rápido, mas o Ari diz que encheu 3 cadernos inteiros com ideias e desenhos que acabaram indo pro jogo. Muito 2014 foda, tá? foi um ano dedicado ao nascimento de Hollow Knight, e em 15 de novembro saiu o primeiro teaser. Com uma trilha bem diferente do que existe no jogo final, vemos a cena do cavaleiro chegando na cidade. As cenas de gameplay mostram que o jogo já tinha muito carinho envolvido e já se assemelhava com o que foi o produto final. Mas claro, tudo ainda era muito cru. A movimentação ainda Mano, mas a arte desse jogo é muito bonita, tá maluco, velho. precisava de polimentos, o visual ainda era bem mais denso e escuro, só que a identidade, o clima, o ambiente, a alma de Hollow Knight já estava lá. Esse teaser foi o pontapé inicial. Após terem feito 10 anos atrás, hein? Tamo ficando velho. 5 áreas do jogo em 6 meses de desenvolvimento, no dia 18 de novembro, a Team Cherry anunciou: estamos abrindo financiamento coletivo através do Kickstarter. E olha, falar Kickstarter é muito difícil, então vou falar Kickstarter, beleza? Valeu? Olha aí. Um sonho. O Kickstarter nada mais é que uma vaquinha online, mas com um objetivo central: ajudar criadores a tirarem ideias do papel. A Team Cherry postou o projeto de Hollow Knight no Kickstarter e explicou o plano que tinham pro jogo. Uma bela e misteriosa aventura 2D através de um mundo surreal de insetos. Um jogo para PC, Mac e Linux. Na pele do enigmático Hollow Knight, os jogadores viajarão pelas profundezas de Hollow Knight. 10 anos, só 200k de view, apaga o canal. Um reino vasto e antigo debaixo da terra. Embora muito tenha se perdido fosse em postar no ruínas meu após canal, uma ia ser esse catástrofe comentário. quase esquecida, exploradores e ladrões ainda se arriscam por suas estradas sombrias, cavernas e torres em busca de riquezas e maravilhas. Mas, ultimamente, algo mudou. Um Olha veneno aí. doce e doentio se espalha por essas terras, enlouquecendo criaturas e roubando memórias dos aventureiros. Seu objetivo como Hollow Knight é explorar esse reino profundo e complexo, encontrando seu próprio caminho pelas trevas enquanto tenta resolver um mistério ancestral. O caminho nem sempre é claro e criaturas Definitivamente nem sempre é claro, mano. o caçarão sem Já descanso. me perdi mas muito à medida nesse que jogo. avança, atalhos, armas e habilidades ajudam o guerreiro a conquistar Hollow Nest. Com essa incrível premissa, a Team Cherry estabeleceu uma meta. O objetivo deles era arrecadar $35 mil. Eles devem ter recebido, tipo, mais do que 10 vezes isso, né? Era isso que separava um sonho de uma realidade, e eles não tinham garantia de nada. Para incentivar esse apoio, eles então colocaram várias recompensas na vaquinha. Cada nível de ajuda recompensava o apoiador de uma forma diferente. Com $10, você ganhava uma cópia do jogo. Com 15, além do jogo, você
você ganhava um manual com segredos e um pouco da história. A recompensa mais cara você conseguia apoiando por 1.200 dólares, onde você podia fazer uma vila inteira pro jogo com seu próprio tema, missão e personagem. Essas eram algumas das formas de motivar as pessoas a apoiarem o projeto. Na descrição eles explicam. Cara, esse maluco deu uma ideia muito merda, mano. Cara, é só obrigado a botar no jogo e foda-se. Hollow Knight é feito com arte tradicional, feita à mão, um jogo com ação fluida e responsiva, uma jogabilidade desafiadora, mas justa em um mundo bizarro de insetos que implora pra ser explorado. Ainda na campanha, um trailer foi postado. Aqui já dava pra ver golpes como o Pogo sendo utilizado pra avançar áreas. O chefe Maulek já existia e algumas animações ainda estavam no começo, como essa aqui, ó, do Dash de Cristal. Mas ainda assim, o trailer já mostrava o quão grande esse mundo era. Olhando em Só de trolha. retrospecto, nossa, Imagina. retrospecto aqui eu forcei na palavra, né? Mas tipo assim, olhando agora, é divertido ver como é que o jogo era um pouco diferente, né, no motor anterior. Sozinhos. Apesar dos novos avanços, um pouco depois do início da campanha, Rohan decidiu sair da Team Cherry pra focar em seus projetos pessoais, mas isso não derrubou Ari e William. Aí, ó, otário, ficou pobre. Comparado com os outros, ficou pobre. E no dia 20 de novembro, a tá Team Cherry colocou o jogo na Greenlight da Steam. Antigamente, pro seu jogo entrar na loja da Steam, você tinha que fazer uma página no Greenlight com trailer, imagem e descrição do jogo. A comunidade olhava e votava nos jogos que achava interessante. Se seu jogo recebesse votos... Hoje em dia tem uma porrada de merda na Steam, porque não existe mais o Steam Greenlight. Aí hoje em dia você chega lá, Brain Hot Kart, foda-se. A Hentai número 937. Valve aprovava e o jogo ia pra loja da Steam. A Team Cherry torcia diariamente pro seu jogo ser aprovado. Enquanto isso, novos trailers surgiram. Em 1º de dezembro de 2014, alguns dias após o início da vaquinha, saiu o trailer mostrando o Ferrão dos Sonhos. E olha que loucura, o Knight literalmente entrava na cabeça dos NPCs pra explorar novas áreas. A ideia é que o Knight, com o Ferrão dos Sonhos, poderia ver a mente dos personagens desse mundo. Dias depois, um novo trailer com mais gameplay foi lançado. Dessa vez era Ari e William jogando e mostrando um pouco mais da gameplay. Até mesmo o chefe Mãe Mosca. É interessante ver que desde o início, a história através do cenário já era contada e planejada em Hollow Knight. Aqui no fundo, por exemplo, dava pra ver o rei e a rainha de Hollow Nest. Após alguns dias e esses vários trailers, a notícia chegou. Hollow Knight foi aprovado no Greenlight e o jogo agora também será lançado na Steam. E caso a vaquinha desse certo, os apoiadores inclusive poderiam escolher receber o jogo pela Steam. Um progresso... Então tem o Sex with Hitler, Hitler Hentai... Isso incrível pro time. A campanha do Kickstarter, isso é, a vaquinha, tinha duração de 30 dias. Como ela iniciou no dia 18 de novembro, os por isso que os caras botaram o valor baixo, era só 30 dias. Começavam a chegar cada vez mais rápido e eles ainda não tinham atingido a meta de 35 mil dólares. No dia 8 de dezembro, faltando 10 dias pra acabar a vaquinha, mais um trailer foi lançado, dessa vez mostrando como funcionava o combate contra chefes no jogo. E o chefe escolhido pra ser mostrado foi o Brooding Maulek. É curioso de ver, porque até os próprios devs tinham dificuldades. Sem falar que, nesse momento do jogo, você só tinha 3 vidas. Se perdesse as 3, recomeçava a aventura do início. Pra vender ainda mais a ideia do jogo, 3 dias depois desse trailer, a Team Cherry lançou mais um trailer. Só que dessa vez mostrando algumas áreas diferentes, novos... Mano, ou seja, antes do Kickstarter eles já tinham muita coisa pronta. Personagens, inimigos e até uma loja. O objetivo era mostrar ao público o quão estranho e maravilhoso é esse mundo. Dá até pra ver uma área que, infelizmente, não foi pro jogo final. Depois de tantos trailers e exposição... Existe uma teoria que Hollow Knight é na verdade o purgatório e o Hollow Knight está em coma. Bizarro. Faltando 3 dias pra vaquinha... O vazio em Hollow Knight, mal posso esperar por esse vídeo. Acabar, a Team Cherry finalmente conseguiu alcançar a meta e Hollow Knight recebeu 35 mil dólares através de apoiadores que acreditaram no jogo. Eles comemoraram a vitória e fizeram um post dizendo o quão felizes estavam e que, graças aos apoiadores, o jogo estaria disponível no próximo ano, em 2015. Contudo, como ainda faltavam alguns dias pro fim da campanha, eles colocaram metas adicionais. Se chegassem em 39 mil dólares, eles fariam uma nova área com 2 novos chefes chamada White Palace. Com 44 mil dólares, eles colocariam mais 4 missões e mais 2 chefes. Com 50 mil dólares, eles portariam o jogo pro Nintendo Wii U. Esse era um sonho do Ari e do William, né? Porque os dois eram super fãs da Nintendo. Com Nossa, cruz credo. 56 Veio pro Switch, né? Então deu bom. mil dólares, o jogo teria um segundo personagem jogável, com suas próprias habilidades e missões. Com 60... é isso? Tem no jogo? Eu não sei não, hein? 2 mil dólares, eles fariam o Coliseu dos Touros, uma área com desafios, mais chefões e inimigos. Com 68 mil, um terceiro personagem jogável. Com 70
75 mil, um porte pro PS Vita. E com PS Vita. 85 mil, eles fariam o Abismo, uma área gigante com 4 chefes destinada apenas para os jogadores mais hardcores. Cara, era meta pra caramba, hein? Os 3 dias finais de campanha passaram e Hollow Knight foi um sucesso no Kickstarter, atingindo 57.138 dólares, com 2.158 apoiadores. E apesar de não terem atingido algumas das metas estendidas, o porte pro Wii U e o segundo personagem jogável estavam garantidos. Olha aí. Talvez. Mas isso daí não é personagem do Silksong? Eu tô maluco? A segunda personagem ali. Com o sucesso da vaquinha, eles compraram um novo escritório e foram para o sul de Adelaide, na Austrália. Além disso, eles contrataram David Casey para ajudá-los na programação e Chris Larkin, que já havia trabalhado antigamente com Ari para fazer os efeitos sonoros e a trilha do jogo. Outra mudança grande foi o motor do jogo. É do mesmo jogo, mas ela não é jogável, né? Com a ajuda de David, eles saíram do Stencil e finalmente migraram para Unity, para Porra, obrigado, né? terem mais flexibilidade e suporte a mais ports. Um plugin da Unity também fez total diferença na produção, o Playmaker. Foi Mentira que eles programaram usando isso. através dessa ferramenta que eles fizeram a inteligência artificial dos inimigos. Ah, tá. Eu achei que eles tinham programado tudo com esse sistema de Node que tem no Unity. Que eu ia começar a usar isso e eu vi um monte de tutorial falando que esse bagulho era uma merda, que era melhor programar na mão. Que ajudou demais o William a testar os comportamentos sem ficar perturbando o David toda hora pedindo pra ele mexer no código. O interessante de olhar pra essa campanha é que eles sugeriram que o terceiro personagem jogável poderia ser o Zote. Já pensou que loucura? Além disso, eles mostraram uma área chamada Floresta de Ossos, que foi cortada do jogo final também. Outra coisa cortada do jogo final foi apresentada no dia 22 de dezembro, um chefão chamado White Knight. Começando o ano de 2015, focados no trabalho, a Team Cherry tinha um plano de lançar o jogo em junho. O objetivo inicial da Team Cherry era arrecadar os 35 mil dólares, mas agora com quase 60 mil, o escopo do jogo aumentou e muito. E, com isso, a decisão de adiar o lançamento foi tomada. Em 23 de julho... Olha aí, ó. Tá vendo? Não é só com Silksong, não. Com o Hollow Knight os caras demoraram pra caralho também. De 2015, a Team Cherry levou pela primeira vez o Hollow Knight pra eventos. Essa foi a primeira oportunidade deles assistirem o público testando o seu jogo ao vivo. A ideia inicial de que o jogo durasse no máximo umas 2 ou 3 horas foi totalmente embora. Com o Kickstarter ajudando demais o projeto, Hollow Knight mudou drasticamente. E uma das grandes mudanças foi a troca de motor. No dia 24 de julho, eles lançaram a gameplay da área da borda do reino. E, dessa vez, o jogo já estava rodando totalmente na Unity. Através dessas comparações aí, ó, dá pra ver claramente a evolução gráfica do jogo, principalmente no que diz respeito ao efeito de profundidade. Com a Unity, eles conseguiam fazer um cenário bem mais detalhado e com um efeito melhor de câmera, o que passa a imersão absurda desse insetinho estar num mundo subterrâneo tão vasto. Aí Então, o legal de usar uma engine que nem a Unity, mano, é porque tem muito plugin, tem muita coisa que é desenvolvido especificamente pra Unity, porque tem muita gente usando essa plataforma. Mas muita. Às vezes o cara é uma parada que demoraria muito pra tu fazer numa outra engine. Nessa daqui você baixa um addon, ou compra um addon e pronto, já tá feito, tá ligado? Às vezes um sistema de luz, de reflexo, de câmera, é mó da hora isso. Tanto que eu tava aprendendo era Unity também, só que, mano, C# é um inferno. Porra, como eu odeio essa linguagem, mano. Ataque maior Muito por onde chato. o cavaleiro passa. A Unity é mais usada. Nesse novo trailer, podemos ver também A Unity é aquela outra lá que eu esqueci o nome, que é famosona também. Unreal. A Unity e o Unreal são as mais usadas. Até o Godot, tem o Game Maker também, que é bastante usado. que agora o Todas cavaleiro essas. inicia com 4 máscaras, mas a maior mudança foi a adição da mecânica de cura. Ao acertar inimigos, agora o cavaleiro carrega esse recipiente que, à medida que o enche, ele pode usar pra se curar. Durante uma entrevista, perguntaram aos desenvolvedores o que aconteceria se o Knight morresse. William respondeu que era uma surpresa, mas em outra entrevista ele revelou que respondeu isso porque ele não sabia o que falar. Afinal, nem ele e nem o Ari tinham pensado nisso. E foi através dessa entrevista, dessa pergunta, em que eles surgiram com a ideia da sombra do cavaleiro, o que deu até mais sentido pra cura. Afinal, se você morre em Hollow Knight, você deixa pra trás uma sombra, e ao enfrentá-la e vencer, você recupera o seu dinheiro, mas se perder, você perde tudo definitivamente. E assim foi feita a mecânica aí da morte, né? Uma coisa que saiu
do nada. A Team Cherry, ela ficava de olho nesses feedbacks, e agora com uma liberdade maior, o jogo se mostrava cada vez mais aprimorado a cada atualização. Vários meses depois, em novembro de 2015, eles lançaram mais um trailer. Caramba, Hollow Knight teve um montão de trailers, né? Então, lançaram muito trailer mesmo. Dessa vez com foco na variedade de inimigos. Mas eu acho que isso foi importante, mano, pra, tipo, manter a rapaziada engajada, tá ligado? Esse trailer acabou sendo importante demais porque... Ainda mais pra jogo que demora muito pra lançar, os caras tem que estar mostrando coisa nova o tempo inteiro, senão o pessoal perde o interesse, pô. Que nem, por exemplo, tem agora o 2XKO aí da Riot, acho que estão demorando muito pra lançar. Mas o que tá prendendo a atenção da rapaziada é os caras tá lançando trailer de personagem novo o tempo inteiro, tá ligado? Mas assim, Riot, lança logo esse jogo, cara. Vocês vão perder o timing. Que ele deixa bem mais claro... Já tá passando o timing, lança logo esse jogo. Como cara. o combate funciona. Para com essa porra de beta e lança o jogo. Mostra diversas áreas diferentes, uma variedade absurda de inimigos, chefes e interações com cenários, até mesmo mostrando algumas habilidades, golpes novos do Knight. Sem falar que ele mostra o que foi a primeira versão do mapa do jogo. Aqui, ó, o mapa era todo preto, só que bem mais detalhado. Além disso, eles mostraram também a loja do jogo, apresentando a mecânica dos amuletos. Uma curiosidade, inclusive, é que Ari e William disseram que os amuletos vieram diretamente do jogo Paper Mario. Em Paper Mario você coleta medalhas que mudam alguns aspectos do Mario e adicionam algumas habilidades. Basicamente o que os amuletos fazem em Hollow Knight. O trailer foi extremamente bem recebido e recebeu ainda mais atenção porque, dessa vez, Chris Larkin mostrou o que veio. Ele foi o responsável pela trilha sonora de Hollow Knight e ela, de cara, chamou muita atenção. Sobre a trilha, Chris implementou o uso de leitmotifs nas músicas. Eu explico. Leitmotiv, eu nem sei se essa é a pronúncia correta, é o nome dado para frases musicais curtas e recorrentes. Essas frases curtas ajudam a contar a história do jogo, criar ambiente e, principalmente, a criar uma memória na sua cabeça. Tá. É aquele negócio de, tipo assim, você tem uma linha melódica que ela se repete em vários momentos diferentes do jogo, né? Tipo, é que nem no Hunter x Hunter, que tem um... Tá ligado? É isso a música? Já até esqueci. Mas é mais ou menos isso. E aí tem vários arranjos que tem essa mesma melodia, tá ligado? Forma subjetiva de amarrar uma narrativa. Ó, pega a música de introdução do jogo, por exemplo. Escuta aí, ó. Tá. Esse mesmo tema aparece de forma mais calma e introdutória na cena inicial do jogo. Não é que nem pergunta e resposta, não. Isso daqui é tipo um tema que ele vai ser tocado várias vezes. Às vezes como é que fala? Em arranjos diferentes, mas é tipo, é como se fosse um tema principal que vai se repetir várias vezes, tá ligado? É que nem, por exemplo, em Jojo, que tem aquela... Tem da música do tema do Jotaro, que quando a parada tá pegando fogo, né? Que tá na briga, mas tem momentos que tá, tipo, mais tranquilo também, que tem um pianinho fazendo mas é tipo, é outro arranjo, é outra vibe que dá ali, mas o teminha tá ali se repetindo, tá ligado? Pra ficar na cabeça, pra você ouvir aquele negócio e você já associar, beleza, Jojo. Tá ligado? Mesma coisa, usar essa mesma técnica aqui no Hollow Knight. Eles usam muito essa técnica pra audiovisual, tá ligado? O tema precisa ser maleável o suficiente pra se encaixar em outros momentos da história. Desenho. Como quando você encontra o chefe Broken Vessel e você escuta a mesma frase de novo, só que de forma diferente. Olha aí. Tá vendo? Ou até mesmo antes, quando você vê o falso cavaleiro pela primeira vez. A batalha começa e, lá no fundo, você consegue escutar o tema. É isso mesmo. O uso dessa frase musical é tão bem feito em Hollow Knight que você acaba, naturalmente, entendendo o tema do jogo e reconhecendo ele quando escuta. O que não só ajuda o jogador a acompanhar a aventura nos mais diferentes capítulos. Só que, mano, caralho, o maluco fez um arranjo diferente pra cada chefão. Muito foda, tá? Manda muito. Também faz com que o jogador sinta a aventura. Me diz aí, a sensação de ouvir esse tema na luta do Hollow Knight não é incrível? Esse é o poder que Chris Larkin trouxe pra Hollow Knight. Ele foi o compositor que deu alma ao silêncio. Ele trabalhou por 2 anos na trilha, focou em usar piano e viola como instrumentos principais no jogo. Violino, né? Ali na foto.
Hollow Knight ficava cada vez mais famoso. De pouco em pouco, os números do trailer aumentavam e a Team Cherry expandia ainda mais o jogo. Obviamente, o jogo não saiu em 2015 como planejado, mas por uma boa razão. O time estava trabalhando duro no jogo para que ele se expandisse cada vez mais. E vários meses depois, dessa vez em 19 de junho de 2016, a Team Cherry decidiu mostrar um pouco mais das diferentes áreas do jogo. Uma reclamação recorrente é que o visual de Hollow Knight, apesar de bonito, parecia mais do mesmo. E esse trailer veio... Porra, mais do mesmo em comparação a ele mesmo, né? Porque comparação com os outros jogos não tem nada a ver, pô, diferentão. Para mostrar ao público que, apesar da direção de arte bastante coesa, Hollow Knight tinha sim cenários que se diferenciavam bastante, como o fundo da luta contra o Broken Vessel ou como a colmeia. Aliás, mostrar a colmeia no trailer foi legal demais, afinal, é possível você zerar o jogo sem nem ao menos descobrir essa grande área. Se o Hollow Knight é superestimado, depende, né? Depende da bolha que você vê. E se for ver a rapaziada, tem rapaziada que acompanha o YouTube que fala que o jogo é como se fosse... Ai, meu Deus! Ai, obra-prima, melhor jogo do mundo! E tal, não sei o que, mas o jogo é maneiro, pô. Só não é o que a rapaziada que é apaixonada fala, mas o jogo é bem da hora, pô. Isso daqui foi o marco da indústria dos games indie, tá ligado? É um puta jogo bom, mano. Era uma das propostas de Ari e William. Eles não queriam entregar tudo de bandeja aos jogadores. A exploração é parte fundamental de Hollow Knight. E ó, já que a gente parou pra ver algumas áreas desse trailer, esse é o momento mais interessante pra você conhecer um pouquinho mais do mundo de Hollow Knight. Ou melhor, essa é a hora de conhecermos o reino de Hallownest. Como Hollow Knight não tem uma ordem certa de exploração, eu vou apresentar rapidamente algumas áreas numa ordem aqui, só para que a gente veja o que foi construído aí no jogo. A cena inicial mostra o cavaleiro retornando à cidade de Hallownest. Ele vê a cidade ao longe e, ao lado de um poste, ele se joga ao chão. King's Pass. Essa é a área introdutória do jogo. Aqui vimos em vários trailers e na demo do jogo. Aqui eles colocaram armadilhas, um pouco de história através dos textos, cenário interagível, paredes quebráveis e alguns poucos inimigos. Essa é a passagem. Cheio de bagulho, foda pra caralho, mano. Cheio de detalhe. Pra chegar em Eu dou valor, dou maior valor pra esses jogos que tem detalhes. A área que há tempos não era explorada. Afinal, pra adentrar o reino, o cavaleiro quebra algumas portas e pontes pra finalmente chegar primeiro em Dirtmouth, uma cidade que fica acima do reino de Hallownest. Uma curiosidade é que apesar da história de Hollow Knight ser toda subjetiva, ela está escrita em vários textos do jogo, em falas, em placas e em outros locais. O roteiro inteiro do jogo foi feito numa planilha do Google e conta com mais ou menos 20 mil palavras. Em comparação, é quase o mesmo tanto de texto que tem em Undertale e também em Zelda Ocarina of Time. Dirtmouth. Essa cidade introduz de cara um pouco da história de Hollow Knight. A princípio, quando você chega, a cidade está completamente vazia. Você somente encontra um inseto ancião que lhe dá as boas-vindas e explica que a cidade atualmente está silenciosa. Afinal, vários viajantes, tal como o cavaleiro, foram atraídos para o reino de Hallownest em busca de glórias e riquezas. Olha só o velho que não. Mas que com o tempo, tal como o reino, todos eles acabaram em ruínas. Ó, eu não vou, ao menos não hoje, tentar te contar e explicar a história riquíssima e detalhada de Hollow Knight, tá? Minha vontade é, obviamente, fazer um vídeo completo e rico com a história direitinha de Hollow Knight, incluindo Silksong, mas eu vejo como extremamente interessante e necessário que você reveja ou conheça aí pela primeira vez um pouco do que o Hollow Knight pode oferecer, tá? É por isso que eu vou falar um pouquinho da história assim, só uma pinceladinha. Algo que Hollow Knight em sua produção acabou acertando demais foi a forma aí, ó, que o jogo se apresenta, que ao invés de uma história óbvia e muito bem contada, ela é quase que totalmente um plano de fundo, tal como que nem Dark Souls, ó, é opcional. Dark Souls, onde somente um jogador muito atencioso consegue entender realmente o que tá rolando. E digo mais, às vezes nem assim tu consegue entender. Eu mesmo tive que ver e rever várias vezes a história de Hollow Knight pra me familiarizar mais com o que tava rolando aqui. E Dirtmouth, apesar de desolada no início, ela vai enriquecendo à medida que você avança no jogo. O que antes você vai salvando a galera, é isso? Um NPC, aos poucos vai ganhando lojas, estações e até uma trupe que vem visitar a cidade. Mas bem, como o ancião disse, a cidade está desolada e a única forma de adentrar o reino de Hallownest é por um poço. E adentrando esse poço, temos a Encruzilhada Esquecida. Repleta de cavernas e estradas, a encruzilhada é marcada pelo esquecimento. Esse é um local que funcionava para conectar várias áreas de Hallownest, mas que foi afetado pela infecção e que agora virou um abrigo para um monte de inseto que só quer arrumar briga. A música aqui denota o início da exploração, o começo de uma aventura. Ela instiga
instiga você a procurar pra onde ir, mas deixando claro que, apesar de perdido, o cavaleiro tem algo a encontrar nesse lugar. Aqui Olha é onde aí. você enfrenta seus primeiros inimigos e conhece seus primeiros amigos. E é onde você provavelmente vai enfrentar os primeiros chefes do jogo, seja a Mãe Mosca ou o Falso Cavaleiro. Nas betas e demos, o cenário de fundo da luta contra a Mãe Mosca mostrava ali, ó, o rei e a rainha de Hollow Nest, mas que por alguma razão foram removidos do jogo final, deixando apenas a coroa do rei ali de fundo. E uma das primeiras áreas que essa encruzilhada te leva é Quiseram o esconder. Caminho Verde. Tal como o nome diz, aqui existe uma caverna lindérrima e totalmente verde, uma vegetação diversa, vales com Essa parte eu cheguei. musgos e lagos de ácido. Isso se reflete inclusive em seus habitantes, que desenvolveram a camuflagem de musgo, fazendo com que eles fiquem em harmonia com o local. É dito que os moradores daqui adoravam um ser superior, conhecido como Aparentemente, ele é o responsável por toda a vida desse lugar. As construções no Caminho Verde mostram que uma parceria aí, entre o os brabo. moradores e o rei foi feita. Aqui a música traz um ambiente mais amigável. Apesar de enfrentar inimigos, a sensação aqui é de um lugar que foi próspero e que ainda resiste à desolação Lugar de Hollow pacífico. Nest. Um sentimento de aventura e também curiosidade. Além da luta contra um dos protetores dessa terra, o cavaleiro encontra também uma moscona que aparentemente estava perturbando um outro ser como você, só que bem mais velho. Tá Esse ficando é imersivo. o Zot, o que em uma outra linha do tempo seria também um personagem jogável. Mas o que chama atenção mesmo nessa área é o primeiro encontro inesquecível com Hornet. Uma Olha luta aí. contra chefe bem mais elaborada, um tema lindo e um cenário que mostra que ela não tá de brincadeira. Ainda com bastante mistério envolvido, após derrotá-la, ela sai vazada e você Mete o consegue pé. acesso ao Dash. Meu Deus, eu amo dar Dash nesse jogo. Mas a encruzilhada, claro, também leva a outros destinos. Um deles, os ermos fúngicos. Dessa vez o local está cheio de cogumelos, vagalumes e um ar nocivo. Aqui é o lar dos cogumelos, que tomados pela infecção, são totalmente hostis com qualquer um que se atreva a explorar esse local. Lagos que também são ácidos, plantas que soltam bombas e a sensação de infecção tomam de conta. Mas talvez pelo rosto fofinho dos cogumelos ou pela forma que se movimentam, você percebe que essa não é a natureza normal desse lugar. Ah, pior de tudo que eu não lembro de ter jogado essa parte O aí não, ambiente te velho. faz sentir Eu acho que eu não encontrei essa parte do mapa. isso. Você sabe que precisa enfrentar, Eu joguei o mas jogo não por é um tempão. exatamente o que gostaria de fazer. Inimigos engraçadinhos e alguns NPCs podem ser encontrados por aqui, além de um segundo reencontro bem rápido com Hornet. Mas o que chama atenção aqui mesmo é a transição natural desses cogumelos desolados para uma vila de Só fez louva-a-Deus. o A tutorial. princípio, esses inimigos se mostram bem mais inteligentes e mal intencionados, inimigos formidáveis que lutam de forma bem mais habilidosa que qualquer outro que você enfrentou até agora. É o Através do terceiro cenário, local você percebe que obrigatório eles se aí. alocaram aqui, construíram Nossa, eu sua sou muito vila. ruim, E, então, além mesmo. de você adquirir a garra de louva-a-Deus que te permite segurar em paredes, é aqui onde tem uma das lutas mais memoráveis de todo o jogo. A luta contra os Lordes Mantis, que comandam essa vila. Ah lá, eu Ao queria ter feito derrotá-las, essa luta, sua não força achei. é reconhecida e você passa a ganhar o respeito dos louva-a-Deus, o que te permite acessar uma nova área e transitar pelos ermos fúngicos sem ser incomodado por elas. Mas antes de explorar essa Ah, nova com área guia? que foi liberada, talvez seja bom dar alguns passos pra trás. E agora, com as novas habilidades, adentrar pela primeira vez o que foi um dia o coração do reino de Hollow Nest, a Cidade das Lágrimas. E novamente, seguindo o nome do local, o que mais marca na mente aqui é ver uma cidade coberta por Joguei porra lágrimas, nenhuma desse jogo, ou pelo melhor, que eu tô pela vendo. chuva. Para que isso não fique muito confuso, o acesso a essa cidade se dá por vários locais, mas Eu devo ter chego em tudo que era opcional antes da terceira área obrigatória, um mano. deles é pelo Lago Azul, que fica Deu a volta diretamente do caralho no mapa e não encontrei pra onde eu tinha que ir. acima da Cidade das Lágrimas. Então entende-se que as lágrimas, na verdade, são os vazamentos desse lago. Afinal, a cidade foi construída logo abaixo dele. À primeira vista, a cidade tem cara de cidade mesmo, com salas cheias de ornamentos valiosos, quadros, cortinas e um aspecto Pô, fala que o David denota Jones? riqueza. Mas ao avançar, Ah, a diferença é que eu nunca falei que eu era o profissional do Hollow Knight, né? você percebe que a cidade, na verdade, é dividida entre riqueza e pobreza. Do outro lado, a situação é tão diferente que você consegue até ver um pouco dos fungos aqui, ó, se fazendo presente novamente, mostrando que esse lado da cidade chega a ser podre. E olha, não sei se sou só eu, mas a trilha desse local, tal como a cidade, me faz descer lágrimas. É perceptível Nunca que esse joguei local todos, joguei sofreu todos. com a infecção. E ao centro de tudo, uma estátua, uma homenagem à figura que dá nome ao jogo, um memorial ao Hollow Knight. À primeira vista, tudo isso é misterioso demais, e é normal que seja, né? Esse é o grande tema que os desenvolvedores buscaram incentivar, a exploração e a descoberta. E tirando um pouco da graça, né, eu explico aqui rapidinho de forma bem breve. A forma que o rei de Hollow Nest encontrou
encontrou para lidar com a infecção foi selar a origem dela no Hollow Knight. E como, a princípio, essa ideia foi bem sucedida, ele decidiu colocar essa homenagem ao responsável pela cura da infecção aqui, na Praça da Fonte, no coração do reino. Em questão de jogabilidade, aqui você enfrenta inimigos que representam tanto a parte rica quanto a parte pobre da cidade. Mas o ponto maior aqui é a exploração, com várias sub-áreas e personagens para conhecer, como o ferreiro, que pode melhorar sua arma. O desafio aqui é explorar e encontrar os segredos, como quando você encontra pela primeira vez o cocô do Mestre das Almas, um chefe complicado, mas que recompensa com a nova habilidade. Nossa, eu sofri pra esse aí, viu? Mas ok, enxugando as lágrimas e saindo dessa coloração azul, bora ver algo mais rosa, o Pico de Cristal. Essa é outra área que pode ser acessada. Eu fui aí! Como que eu fui aí e não fui no do cogumelo? Encruzilhada esquecida, um local que a princípio afasta eu cheguei nessa parte. Curioso, mas com as ferramentas certas, ele se abre e revela uma mineração linda de cristais rosas. Era daqui de onde muitas riquezas de Hollow Nest saíam. Os insetos dessa área naturalmente conseguiam extrair os cristais e essa parte eu cheguei, mas não enfrentei aquele boss que ele mostrou antes. Para o reino. Mas eu tô muito confuso, que porra de caminho que eu fiz. Quando a infecção tomou de conta, vários deles morreram e, de uma forma sinistra, suas carapaças foram revividas com um único propósito de continuarem minerando sem parar. A música aqui tem uma percussão de leve ao fundo, talvez para enfatizar as batidas nos minérios, mas também é como se fosse você passando pelo local e enxergando a situação. Um monte de inseto maluco trabalhando sem propósito. Aqui a dificuldade se apresenta em plataformas, lasers e inimigos que possuem uma casca dura de quebrar. Pra mim, o ponto alto dessa área foi o desafio de plataforma que se encontra no final. Mas mais do que isso, foi encontrar pela primeira vez essa estátua de um inseto gigante. Ao menos pra mim, encontrar uma estátua assim que guarda uma nova habilidade me lembrou demais as estátuas Chozo de Super Metroid. E agora com a habilidade de dar um longo dash, mais áreas podem finalmente ser acessadas. E uma delas é uma pequena área que fica logo abaixo da Cidade das Lágrimas. A hidrovia real. Um local feito para transportar os resíduos da cidade. Só que com a constante chuva, a hidrovia inteira é lavada e acaba por... Pessoas zoando no chat. Ai, parte rosinha. Juntar lixo e dejetos nas partes mais baixas de Hollow Nest. E claro que até mesmo esse local sujo também tem seus habitantes. Baixei a beta assim, dependendo de onde você pisa, pode acabar encontrando um dos chefes mais carismáticos desse jogo, o Defensor do Cocô. Hollow Knight esconde segredos, lutas, desafios, até no local mais sujo. Ó, e falando em local escondido, lembra daquela área lá que os Lords Mantis protegiam? Não. Essa é Deep Nest, ou melhor, esse é o Ninho Profundo. É aqui o local talvez mais amedrontador de todo o reino de Hollow Nest. Antigamente, o local era povoado... O Ninho Profundo de vocês aí é amedrontador, dois grupos de aracnídeos, a tribo das aranhas e as tecelãs, uma tribo que veio de fora de Hollow Nest e que estabeleceu sua própria história e cultura aqui no Ninho. Em resumo, esse local aí, ó, era governado por Hera e um outro ser conhecido. Eles jamais aceitaram qualquer negociação com o rei e se fecharam pro reino. E além disso, esse local também vivia em constante guerra contra os Lords Mantis. Só meu país aí. Mas após a morte desse ser, que também comandava o ninho ao lado de Hera, a besta, esse local ficou ainda mais desolado. Sem saída, ela fez um acordo com o rei. Os dois se uniriam e teriam um filho, e somente assim ela ajudaria o rei a enfrentar a infestação. E foi dessa união do rei com a Hera que surgiu Hornet. Legal, né? Olha aí. Mais sobre a história dela e de Hornet e Silksong. A atmosfera vai ter que explicar. Desse local é terrível, os inimigos amedrontadores. Tem que tomar muito cuidado por onde anda, pra você não acabar trombando com algo que se finge de outra pessoa. Nossa, eu tomei um susto quando eu vi esse chefe pela primeira vez. E olha, esses aí, ó, são apenas alguns dos vários locais que aguardam ser explorados e descobertos em Hollow Knight. Fica difícil falar de todos sem spoiler muito o jogo e acabar com a graça. Mas spoiler não, hein? Pra ilustrar melhor o quanto o jogo cresceu desde isso que é foda, né? Você clica pra ver um vídeo sobre um jogo que você não zerou e você tá trolando. Sua concepção inicial. Aliados. E um pouco depois do trailer das áreas, a Team Cherry anunciou um novo membro na equipe, Matthew Griffin. Ele foi o responsável pela parte de marketing de Hollow Knight. Ele foi atrás de publicidade, de fazer merchandising, de arrumar fez camisetas, vistas, de tudo quanto era forma de fazer o jogo chegar nas pessoas. Ele que fez o bonequinho que vende no AliExpress. Olha que interessante, ao lado do escritório em que estavam trabalhando em Hollow Knight, tinha um outro escritório que era comandado por Makoto Koji. Ao longo do desenvolvimento, a Team Cherry e ela fizeram amizades. E adivinha só
só, é ela quem dá a voz a 90% das vozes femininas de Hollow Knight, da sendo hora. a principal voz a da Hornet. Apesar disso, ela não faz parte da Team Cherry. Na verdade, ela tem seu próprio estúdio de dublagem chamado Paper Rabbits, mas o que eu acho bem legal é ver que esses dois escritórios aí, ó, fizeram amizade e ela foi lá ajudar os caras, véio. Muito da hora. Agora, um outro cara que ajudou e muito e veio pra fazer parte da Team Cherry foi o talentosíssimo Jack Vine, o programador que ajudou a desenvolver sistemas, otimizou várias áreas e trouxe recursos que melhoraram o produto final. E por falar em produto final, claramente Hollow Knight passou por mais alguns adiamentos, mas era chegada a hora. E no dia 10 de fevereiro, a Team Cherry publicou o trailer de lançamento, dessa vez mostrando ainda mais, inclusive uma parte gigante do mapa, as áreas, o combate, as habilidades, os amuletos, até mesmo algumas áreas secretas, sem falar dos NPCs, foda, tá? 140 inimigos, mais de 30 Caralho. chefes e mostrando que a jogabilidade estava fluida, responsiva, Mas aí alguns são opcionais, né? com um ótimo desafio e, claro, tudo isso com uma ótima animação 2D feita Muito foda, à mão. Eu acho engraçado Ué, a que o mão... momento do trailer é simplesmente relax. E, ao fim do vídeo, a data, 24 de fevereiro. Pra comemorar, Pode a voz anunciar da aí. Hornet, Makoto Koji, fez até esse bolo. A espera estava quase no fim. O Ari Gibson era bastante ativo no fórum NeoGaf, Denunciado, falando chefe. sempre do inseto e mostrando a empolgação dele, o quão perto estavam de lançar o jogo. E no dia 24 de fevereiro, finalmente Hollow Knight foi lançado. Mas, Ah lá, os malucos atrasaram 2 anos. O Silk Song foi quantos anos que atrasaram? pra te falar a verdade, O Hollow Knight já foi o 2. sucesso dele foi um tanto quanto silencioso. O jogo estava pronto, mas o mundo estava muito ocupado com Horizon Zero Dawn, Ah, esse jogo é podre. Zelda Breath of the Wild, Genshin Impact da Nintendo. Não, o Genshin que copiou o Zelda, vamos combinar. Automata e até mesmo Cuphead, que também saíram em 2017. É, aí é complicado competir com o Cuphead, mano. Será que o inseto teria algum espaço? Não, Horizon é chato pra caralho, pelo amor de Deus, mano. Horizon é muito Apesar chato, de velho. vários títulos incríveis terem saído em 2017, em 27 de março, Hollow Knight conquistou 65 mil cópias vendidas. Tal como no jogo, o inseto ainda estava escondido, aos poucos explorando o mundo rico e vasto dos jogos. Em 11 de abril, o port para Mac e Linux foi lançado, permitindo o inseto alcançar mais plataformas. Porra de Linux. A recepção Quem que usa essa porra? inicial do público ainda era mista. Se via comentando nas comunidades que o Hollow Knight era difícil, que o ritmo do jogo era lento e a maior Ô, rapaziadinha fraca, hein? reclamação, Difícil aí é... o mapa. Difícil, calma aí, né? A escolha de ter um mapa que você precisa comprar e, além disso, equipar uma bússola pra te guiar, acabou afastando um monte de gente que não tinha paciência pra explorar. A intenção da Team Cherry era justamente fazer o jogador se perder, mas também ser recompensado por ir atrás de segredos. Uma comparação com Dark Souls foi bastante comentada na época. Afinal, você morrer em Hollow Knight, né, você perde todo o seu dinheiro. Constantemente comparações eram feitas e uma delas, pra mim, foi a Comparar com Dark Souls é meio forçação de barra, mano. mais divertida de ler. Olha só, quando Hollow Knight saiu, rolou uma discussão entre um usuário chamado Thomas e Ari Gibson, o co-criador de Hollow Knight. Thomas disse: Olha, eu tô até curtindo a base do jogo, mas o ritmo é terrível. Eu levei 5 horas pra pegar somente o dash. Além disso, eu sinto que os inimigos são bem repetitivos. As áreas no geral são bem parecidas e extremamente longas. Comparado com Ori, Super Metroid e Castlevania, aqui você demora demais pra pegar habilidades. o Thomas começou a descascar Hollow Knight, Caralho, mas o maluco aí odiou o jogo. que vem a coisa interessante. O Thomas é o desenvolvedor principal de Ori Ah! Aí é fácil, né? Cara, é maluco esculachando o jogo do maluco pra enaltecer o dele. Forest. Então ele meio que iniciou uma treta entre Metroidvanias. Ele Que comenta cuzão, sobre como mano. em Ori eles enxugaram o jogo pra ter áreas mais interessantes Que e excluíram cuzão, as véi. gorduras do jogo. Constantemente o cara ficou comparando Hollow Knight com Ori. Chegou a reclamar do sistema de pulo do jogo. Enquanto ele tecia esses comentários, alguns usuários começaram a responder dizendo que Hollow Knight era gostoso de jogar e que por vezes até mais memorável que Ori. Essa Nossa! conversa aí se estendeu pra O maluco caramba, deve ter ficado muito puto, então. até o momento em que Ari apareceu e respondeu. O objetivo do jogo é justamente você se perder, é explorar esse mundo gigante. 60% do conteúdo do jogo é opcional, dá pra terminá-lo em 5 a 6 horas, derrotando apenas 5 chefes obrigatórios. O ritmo mais lento é justamente para enriquecer ainda mais os detalhes que Olha o jogo aí, ó. esconde. E o Ari encerra seu comentário dizendo que ele tava doido pra jogar Ori, mas que ainda não tinha feito porque ele tava trabalhando em Hollow Knight. E ó, se você quiser ler
ler essa conversa inteira, que ela é muito engraçada. Eu vou deixar o link dela aí, o texto traduzido em algum lugar, porque eu sinceramente achei muito engraçado ver uma mini rinha de desenvolvedores. Contudo, né, voltando, a visão da Team Cherry era certeira. Eles apostaram alto num jogo menos amigável pra justamente criarem memórias em quem se permitia experimentar o jogo. Tentando formar treta. Olha, o jogo expande. Apesar do lançamento, o trabalho não parou. E meses Treta de game dev. depois, no dia 7 de junho, eles anunciaram a primeira DLC gratuita, a Hidden Dreams. Uma nova área foi adicionada, novos inimigos, a habilidade de criar um ponto de teletransporte. Chat. Pô, fala de educação. E mais 2 chefes. Um pouquinho mais de conteúdo pra um jogo já enorme, entregue de forma gratuita. Ah, e vale lembrar, tá? Hollow Knight, sendo o jogo sensacional que ele é, lançou aqui no Brasil na Steam por R$28. E o menor preço histórico dele foi R$11. Tu bota... Olha aí os malucos lançando o jogo por 500 conto aí, vocês aplaudindo. No mês seguinte, a Team Cherry anunciou uma DLC em comemoração ao Halloween, a Trupe do Grimm. O anúncio já foi instigante pra caramba, mostrando que o jogo receberia novos inimigos, novos itens, uma nova área, novos amuletos, novos NPCs e uma nova missão grande. Mas eu acho que o que ninguém esperava é que essa DLC traria também uma das lutas mais difíceis e lendárias e inesquecíveis desse jogo. A luta contra o Nightmare King Grimm. Só quem já passou o sufoco de lutar contra esse chefe sabe o quão infernal é a batalha. A DLC foi lançada no dia 26 de 2017, logo antes do Halloween, e foi um sucesso absoluto. Silk Song que tá 60 conto então, mano. Os caras lançaram por um preço ok, velho. Você vai ver os jogos, tipo, de estúdio grande lançando hoje, meu Deus do céu, mano. E apesar de Hollow Knight ter começado a vender bem, a primeira notícia ruim apareceu. Maluco, quando o lançamento tava R$100, eu tava achando caro, agora o bagulho tudo quase 500 conto, pô, não dá não. Na vaquinha online, uma das promessas era fazerem um port pra Wii U, lembram? Mas convenhamos, no fim de 2017, a maioria dos Wii Us por aí já estavam pegando poeira. Então ninguém a jogava Team Cherry decidiu cancelar esse port. Claro, ela foi muito criticada, né? Afinal, as pessoas deram dinheiro pra isso. E bom, o ano de 2017 encerrou bem pro jogo, só que ainda não tinha acabado. Logo no início de 2018, no dia 31 de janeiro, foi anunciada a terceira e última DLC de Hollow Knight. Cara, nem sabia que tinha tanta DLC assim. Godmaster. O trailer mostrava pouco, mas na descrição o anúncio era de uma nova missão, novas lutas contra chefes, novas músicas, novos amuletos e um novo mundo de jogo. É engraçado porque um dos comentários chega a dizer: sério, esse jogo custar só $15 é até um crime, um preço tão baixo. E novamente a Team Cherry voltou reclamando, aí o irmão que deixa mais caro. E não mencionou mais nada. Passaram alguns meses e em abril de 2018... Não, ainda não foi a DLC. Na verdade... O PlayStation tá 115. Então, mas tudo no console parece que é mais caro mesmo. Por isso que o PC vale tanto a pena. Você pega muita coisa que é muito cara, muito barato, tá ligado? E você pode emular em Nintendo, porque vai tomar no cu quem dá dinheiro pra Nintendo. Usaram um jogo do nada. O Lifeblood Update foi uma atualização gigante não que trouxe dinheiro, um monte de adição pro jogo. Não. O chefe da abelha, marcador de mapa e várias outras melhorias. O público de Hollow Knight sempre era agradado do nada com mais e mais coisas boas no jogo. E sabe outra coisa que veio do nada e deixou geral feliz? O anúncio repentino. Hollow Knight será lançado pro Nintendo Switch. Isso aí, ó, explicava o cancelamento do port de Wii U. Agora que geral tava caminhando pro Switch. Não tinha porque lançar pro Wii U se já tinha o Switch, fazia mais sentido mandar o jogo pra nova plataforma da Nintendo. A Jump Shark Studios foi a responsável por ajudar a reescrever o jogo pro portátil. E olha só que show, o jogo já viria com as DLCs, as melhorias, e além de tudo, a última DLC também seria gratuita pra geral. 2 semanas depois do isso, mano, os malucos não cobraram pelas DLC, lançamento, e o jogo já tinha vendido 250 mil cópias somente no Switch. Em 2018, Hollow Knight alcançou a marca... Fizeram um pouquinho de dinheiro, esse pai, hein? ...de 1,5 milhões de cópias vendidas. E ainda em 2018, o jogo também foi portado para Xbox e PlayStation. E ó, de curiosidade, agora em agosto de 2025, Hollow Knight vai bater a meta de mais de 15 milhões de cópias vendidas. Caracas. Versão definitiva, olha aí. E bom, em 23 de agosto lá de 2018, chegou a DLC final. E foi ali, ó, onde geral ficou louco, maluco. Jack Vine foi o responsável por esse pacote. E olha, se o pessoal que gostava de Hollow Knight já tava feliz, aqui então foi o ápice. 3 novas áreas, vários itens, 2 NPCs, um monte de item aleatório, 7 novos chefes e o melhor, o Hall dos Deuses e os Panteões. Ó, pra quem... esses Panteões que a galera faz os desafios doidos, né? Nunca jogou? O Hall dos Deuses é um local onde você pode lutar novamente contra todos os chefes do jogo
jogo e ainda se colocar alguns desafios, como derrotá-los sem tomar dano ou tomando o dobro de dano. Isso daí é maneiro. Os panteões, galera, isso aqui foi um absurdo. Hollow Knight, nessa sua versão final, tinha 42 chefões. E os panteões, divididos em 5, era onde você podia enfrentar. Que a graça desse tipo de jogo é isso, né? Lutar contra chefão. Após o outro e avançar. Tipo, a graça pra mim do Dark Souls é os chefões. Pro próximo panteão. Mas o último... Vendeu mais que o Alan Wake 2. O panteão aí é pesado. É o mais louco. É o guerreiro contra todos os chefes do jogo. Aí é peso. Após o outro. Caralho. Pra, no final, você ver 2 chefes secretos. É tipo um boss rush. Que só aparece nesse modo. E o final True End Plus e Knuckles End. Caralho. Jogão. Ponto. Tudo que o pessoal pedia foi adicionado no jogo. Um conteúdo absurdo, um novo modo, item, tudo. Um sucesso. Muito aquela da hora, galera mano. que apoiou o projeto. O que rolou com eles? Vários permaneceram no anonimato. Mas alguns a gente sabe o que rolou. Um dos níveis de apoio lá do Kickstarter era o de $150. Ao doar esse valor, você poderia fazer o design de um fantasma que ficaria numa área do jogo. Essa é a Glades of Hope, uma área feita inteiramente para aqueles que apoiaram o jogo com $150. Cada apoiador fez um design de um inseto fantasma, uma frase e foi adicionado no jogo. Ou seja, vai uma sala do foda-se, assim, a sala, ah, você me deu dinheiro, toma aí, ó. Vou botar uma sala isolada do jogo. Pagou 150 pra botar uma sala, foda-se, separado. Cantinho do quarto, tá ligado? Botou os caras no porão de casa. É divertido demais encontrar essa área, mas eu confesso que é um pouco estranho se você não souber desse lance aí dos apoiadores da vaquinha. Afinal, é um monte de personagem diferente falando um monte de coisa. E bom, não parou por aí. O próximo nível de apoio, por $200, permitiu o apoio pra botar o nome dos caras. Criar um espírito guerreiro pro jogo. Um chefe. Um dos grandes temas de Hollow Knight é o Reino dos Sonhos. E ao entrar na mente de alguns insetos, você entra no Reino dos Sonhos. E vários desses chefes ficavam em reinos assim. De exemplos, temos o chefe No Eyes. A apoiadora foi Lisa Kretschmar. E aqui tem um fato interessante, olha só. Ela fez um design amedrontador e uma história terrível pra esse espírito. Se liga, originalmente, essa guerreira estava fora de batalha quando a infecção tomou conta de Hollow Nest. Assim que ela voltou pro reino, tudo estava em desordem, mas ela não iria deixar seus filhos pra trás. Então ela decidiu adentrar o reino pra buscá-los. Contudo, eles já estavam todos infectados e atacaram ela em bando. Ela, sem acreditar e sem forças pra lutar contra seus próprios filhos, arrancou os próprios olhos e morreu enquanto cantava uma canção de ninar pra eles. Olha Lisa, aí, mano. O que você fez? Rapaz, a garota é psicopata, mano. Jerry, eu acho essa história muito sinistra e claro que eles deram uma amenizada, né? Mas ainda assim, a luta dela é uma das mais sinistras e possui um tema único no jogo. Além dela, teve o Gorb pelo apoiador, Aladar, que inclusive fez esse design aí, ó, incrível. O Elderhur por Donald Lynch, o Garen por Zachary, o Cheiro por Constant Fan e olha que legal, a mãe de William Pellen, a Zara Pellen, teve seu próprio boss do jogo, o Marmu. Mas diferente do Marmu, que é fofinho, engraçadinho, o arrombado, você vai me desculpar o termo chulo, beleza? Foi mal aí? Mas o Samuel Dixon, apoiador, foi o infeliz que projetou o Markov. Só quem viveu sabe. Uma curiosidade é que a voz do Markov é feita por Matthew Leff, o cara que cuidou do marketing do jogo. E além desses espíritos guerreiros, não gostar de maluca, teve um outro nível de apoio, dessa vez por $400, que permitia a pessoa criar um personagem pro jogo. E foi assim que nasceram várias criaturas. Dinheiro sobrando, hein? Que encontramos na aventura. O Cloth foi o primeiro NPC anunciado. Noah foi o designer. Luke, um mercador, veio do apoio de Emily Dolan. A Eternal Emilitia, a gatinha que fica de boinha aqui na Cidade das Lágrimas, foi feita por Gavin Douglas. E olha só, a Grey Morner foi feita por um cara chamado Shinzao, League of Legends. E pra quem já jogou, sabe que ela tem uma missão bem difícil no jogo. E por último, um NPC super carismático é o Tisso, que vem do nome do seu apoiador, Tisso Spencer. O último apoiador que se sabe o nome e o que ele fez foi o Dmitry Shkerbakov, sei lá. Ele apoiou com $600 e como recompensa ele fez um chefão pro jogo. E o chefão que ele fez foi o Godtemer, o único chefe de apoiador que não é um espírito. Esse aí pra tu enfrentar, ó, só se você mandar bem no Coliseu. Cada fantasma, cada personagem, todos têm um nome, uma história, um sonho. Eles não são somente chefes e NPCs. Aí não, LOL não. São parte de uma comunidade que ajudou a construir um reino. E, enfim, com isso chegamos em 25 de setembro, onde Hollow Knight recebeu
recebeu a Void Heart Edition, a edição completíssima do jogo com todas as melhorias e DLCs, uma atualização também que balanceou algumas coisas no jogo e cravou a versão definitiva de um indie que foi só crescendo ao longo dos anos, um jogo que cresceu bastante, mas que ainda estava devendo uma coisa. Como eu mostrei lá atrás, uma das promessas da Team Cherry foi, quando eles arrecadassem $56 mil, um segundo personagem jogável, e essa personagem era pra ser a Hornet. No dia 13 de dezembro de 2018, inclusive, eles apresentaram esse cara aí, ó, que seria um chefe que enfrentaria a Hornet. Obviamente, nada disso chegou no jogo final. E eles explicaram, a Hornet, com suas novas missões e interações, tornou Hollow Knight tão maior que eles decidiram ao invés de adicioná-la, fazer um jogo inteiro só dela. Olha aí! Agora você vai entender por que Silksong é tão esperado. Tá explicado. Silksong, lançou hoje, hein? Lançou hoje esse aí. Foi no dia 14 de fevereiro de 2019 que eles... Nossa senhora, já... Caralho, voltou 6 anos enrolando a galera com esse jogo. Revelaram a notícia e postaram o trailer de Hollow Knight Silksong. Nossa, era incrível. Uma cena nova, a Hornet acordando, várias áreas lindas e diferentes, uma movimentação absurda, 150 novos inimigos, dash pra cá, pra lá, uns bichos diferentes, chefe gigante, umas áreas coloridíssimas. Meu Deus, olha essa batalha nas flores, um chefe gigante, novos amiguinhos, novas mecânicas. Esse aí, ó, era o super sonho de quem amou Hollow Knight. Um jogo novo, tá mais bonito, inteiro, hein? Cheio de novidades e possibilidades. Naquele momento, a expectativa era uma sequência que viria em breve. Afinal, o trailer já mostrava coisa pra caramba em 2019. Você tem ideia que esse aí é o segundo jogo grande da Team Cherry que só agora, depois de 6 anos, vamos poder conhecer. Meu Deus, que sofrimento. Algo que começou num grupo nichado e que, aos poucos, alcançou o mundo. Um jogo que, por fora, parece pequeno, mas que dentro esconde o mundo inteiro. E engraçado pensar que são histórias de insetos, ou seja, Hollow Knight provavelmente... Esse react deve estar uma merda, né? Que eu tô calado o react inteiro, só prestando atenção. Caralho, eu só roubei o vídeo do moleque. Agora que eu percebi, mano. No quintal só tô repostando, velho. Com tudo isso, os caras ficaram aí, ó, praticamente 6 anos em silêncio. 6 anos onde fãs de Hollow Knight sonhavam com qualquer novidade, qualquer cena nova, qualquer informação. Sabe por que foi muito importante ver um pouquinho da área de fogo no Silksong? Porque os fãs sabiam que a floresta de ossos que eu mostrei lá atrás, que era baseada numa área de lava, foi cortada de Hollow Knight. Então o ânimo de ver uma área assim nesse jogo novo foi enorme. Você quer entender por que os 3 segundos de trailer de Silksong na Nintendo Direct foram importantíssimos? É por causa dessa cena aqui, ó. À primeira vista passa despercebido, mas pra aqueles que jogaram Hollow Knight igual maluco, sabem que em nenhum momento do jogo tem declive, ou seja, uma rampa, né, uma área diagonal pra escorregar. Eu sei que parece super bobo, tá? Eu tenho essa consciência, mas o Ari já tinha dito várias vezes em entrevistas que ele evitou colocar esse tipo de terreno no jogo porque isso dificultava a movimentação do personagem. E agora aparece um declive na sequência, olha só. São coisas assim. É só isso? Sim, que endoidaram vários fãs. Lembra daquele chefe que eu mostrei lá atrás? Detalhes. O White Knight, ele tá nesse? porque ele foi cortado do jogo? Pois é, ano passado saiu um mod inteiro feito por fãs que adicionou uma história nova e vários dos chefes que foram cortados. Inclusive esse aí, ó. O pessoal tava maluco por Silksong. E claro, muito disso a gente só vai entender depois de jogar essa sequência. E ó, eu espero muito que esse vídeo esteja saindo no dia 3 e que amanhã eu possa entender junto com vocês o resultado desses 6 anos de desenvolvimento. Mas uma coisa pra mim é bem clara, não se apressa a arte. E queria eu poder esquecer como foi jogar Hollow Knight só pra ter essa sensação de novo pela primeira vez. Então, seguindo esse princípio, eu espero mesmo que você curta. E vocês no chat esculachando o jogo, mano. O cara adora o jogo. Se puder, sozinho, numa boa, apreciando cada... Vou pegar pra jogar também. Hoje em dia, claro que é mais difícil, né? Mas aproveite, porque momentos assim não se repetem, sabe? Hollow Knight não é só um jogo, jogar é uma prova de que arte, paciência e paixão ainda vencem. E olha, se você ainda não conhece vou tentar pela quinta, sexta vez. Eu peço muito que dê uma chance. Aproveita, esse é o melhor momento, velho. Amanhã vai sair Silksong. Se não for amanhã, é no dia 4 de setembro de 2025. No mais, esse vídeo começou a ser produzido assim que eu soube do anúncio. Então, obrigado você aí por me acompanhar e por assistir até agora. E lembrem-se, pra não perder progresso no canal, eu tô gravando de madrugada, então faz o seguinte, mano. Brabo, brabo, brabo. Mais um vídeo brabo, assaltado com sucesso. Tamo junto aí, Save Manual. Poste mais vídeos, pô. Fiquei com saudades de vídeos que eu pudesse roubar. É isso, gente. Link do vídeo original tá na descrição e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.